Salve jovem, tudo jóia com você? Guilherme Matar aqui e hoje eu vou falar sobre atletibas marcantes. Mais precisamente, o primeiro atletiba da história vai ser o meu tema de agora. A história desse clássico começou em 1924. O Coritiba recebeu o recém-formado Atlético no Parque da Graciosa, sua antiga morada lá no Juvevê, e lá em seu antigo estádio o Coritiba venceu por 6-3 no dia 8 de junho. Esse jogo valeu pelo turno do Campeonato Paranaense daquela época. O futuro Furacão tinha sido fundado em 26 de março de 24. Não tinha nem 3 meses de vida quando essa partida aconteceu, mas o H no nome dele já estava lá. O time saiu até na frente com o Raul, mas os donos da casa igualaram ainda no primeiro tempo com o Ninho e o duelo entrou no intervalo empatado por 1-1. Na segunda etapa é que o Coritiba transformou esse jogo em goleada. O Ninho, inclusive, era um jogador que estava improvisado. Ele era um centro-médio de função natural e foi improvisado como centroavante. E nessa posição improvisada de centroavante, ele marcou mais 3 vezes lá no cimento armado. O Ninho, então, marcou 1 gol no primeiro tempo, mais esses 3 no segundo, e chegou à marca de 4 gols num mesmo clássico. Isso é um recorde. Até hoje, nenhum outro jogador do Coritiba chegou a essa marca de 4 gols num mesmo atletiba. Para completar os 6 gols então, além desses 4 gols do Ninho, o Coxa chegou aos 6 com Bebê e Staco. E aí, por parte do Atlético, Marques e Ari descontaram o marcador com o primeiro gol marcado com o Raul. Essa derrota por 6-3 foi a primeira derrota oficial do Atlético, que tinha sido um fruto de fusão entre América e Internacional. A questão é que esse 6-3 tem uma certa polêmica, porque muitos torcedores do Atlético contestam que essa goleada de 8 de junho do Coritiba seja de fato o primeiro atletiba de todos os tempos. Sabe por quê? É porque esses futuros rivais mediram forças antes, na primeira fase do torneio início daquela temporada de 24. Nessa ocasião, nesse torneio início de 1924, o lado vermelho e preto ganhou do lado verde e branco por 2-0 no dia 20 de abril, lá na Baixada da Água Verde. Os gols foram marcados por Ari e Mota, de acordo com o site oficial do Atlético. Bom, e aí você pode imaginar, como é que existe uma contestação entre o primeiro atletiba de todos os tempos? Se um jogo aconteceu em 20 de abril e o outro em 8 de junho, o primeiro é o que aconteceu antes, não é? Mas acontece o seguinte, os torneios início, embora fossem relevantes e celebrados no passado, eles operavam numa lógica diferente, numa lógica especial. Eles transcorriam, em média, numa única data e num único estádio, em confrontos eliminatórios de curta duração. E isso é a grande chave. Eram jogos curtos que variavam entre 20 e 30 minutos, com exceção das finais que podiam chegar a 60. Por conta dessa duração reduzida, eu acho que é mais apropriado a gente considerar o 6-3 de 8 de junho como o pontapé inicial da história do clássico atletiba, e não esse 20 de abril, já que a duração reduzida acabaria desconfigurando toda a característica do jogo em si. Há inclusive um detalhe curioso sobre esses dois atletibas, porque os vencedores de cada um desses atletibas de 24 acabaram sendo vice-campeões dos seus respectivos certames. O Coritiba foi o vice-campeão do Campeonato Paranaense, vencido pelo Palestra Itália, um dos ancestrais do Paraná Clube, e o Atlético acabou sendo vice-campeão do torneio início, conquistado pelo Universal. Eu havia mencionado antes os 4 gols do Ninho, que são um recorde entre jogadores do Coritiba até hoje na história. Nenhum outro jogador alviverde chegou a 4 gols num mesmo clássico atletiba, mas do lado do Atlético, esse feito seria igualado mais pra frente. 2 jogadores atleticanos conseguiriam marcar 4 vezes sobre o Coritiba. São eles o Guará, que em 1945 atingiu essa marca, e o Herádio, que chegou lá em 1954. Bom, agora uns detalhes sobre a ficha técnica de Coritiba 6, Atlético 3. Esse jogo aconteceu, como eu disse anteriormente, no dia 8 de junho de 1924, válido pelo Campeonato Paranaense. Aconteceu no estádio Parque da Graciosa, em Curitiba, a antiga casa do Coxa lá no Juvevê, e foi apitado por Elias Martim. Esse é um detalhe muito bacana da gente falar. Nessa época, os jogos eram apitados por jogadores, e o Elias Martim era um jogador do Britânia,
um outro ancestral do Paraná Clube. Na temporada anterior, aliás, vale mencionar que o Britânia tinha conquistado o hexacampeonato, lá em 1923, e esse hexa até hoje também não foi superado. É uma marca que seria igualada pelo Coritiba na década de 70, já na era profissional do futebol, mas até hoje nenhum outro time do estado conseguiu passar desse número 6. Ninguém foi hepta, então esse feito do Britânia segue vigente até os dias atuais. Bom, o Coritiba atuou nesse Atletiba com o Jacomino no gol e uma dupla de zaga formada por Baú e Beatrice. Na linha média, apareciam esses 3 jogadores, Zilioto, Otaviano e Luiz Abrão. E entre os atacantes, veja só que coisa interessante, na época, os times jogavam com uma linha de 5 atacantes, 2 pontas, 2 meias, atuando como atacantes interiores e um centroavante na referência. Os atacantes do Coritiba, portanto, eram Perim, Bebê, Ninho, Inglês e Estaco. Do lado do Atlético, a equipe rubro-negra atuou com o goleiro Figueiredo e com os zagueiros Marrecão e Bugio. Na linha média, estavam Franico, Maneco e Lourival. E na linha de ataque figuraram Marques, Ari, Marreco, Mota e Raul. É isso aí, jovem, espero que você tenha curtido saber um pouquinho mais sobre o primeiro Atletiba de todos os tempos, realizado lá em 1924, o pontapé inicial dessa que é a maior rivalidade da história do futebol do Paraná. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima.